Saudações de paz. Nesse vídeo iremos falar sobre a maior mensagem já anunciada para a humanidade. Uma mensagem dita não em palavras, mas num gesto de amor. A mensagem da cruz. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz a palavra do Senhor: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Vivemos uma época em que muitas igrejas falam de prosperidade, falam acerca da autoestima, falam de sucesso e de realização pessoal. Convenhamos que são assuntos de interesse de todos nós, porém, pouco se fala sobre a cruz. No entanto, o cristianismo nasce a partir da cruz. Sem cruz não existe evangelho, não existe mensagem de salvação. Sem cruz não existe a reconciliação com Deus. A cruz, que era um símbolo de vergonha, de maldição, tornou-se o maior símbolo de amor de Deus para com a humanidade, para com nós seres humanos. A mensagem da cruz, ainda hoje, continua dividindo a humanidade. Uns a rejeitam, outros a abraçam. Mas o que era a cruz? No Império Romano, a cruz era o instrumento de execução mais cruel. Era reservada para o mais baixo nível da sociedade, criminosos, rebeldes e também os escravos da época. Morrer crucificado significava morrer lentamente, exposto ao vitupério, exposto ao público. Além da dor física, havia a questão também da dor psicológica, da humilhação. Os romanos diziam que quem vai para a cruz perde toda a sua dignidade, mas Deus escolheu exatamente esse instrumento para revelar o seu tão grande amor. Porque a cruz ela já estava nos planos de Deus. Muitos imaginam que Jesus morreu porque o plano deu errado. Mas desde o início Deus já havia preparado este plano de redenção. Em Gênesis 3, versículo 15, diz que logo após o pecado de Adão, Deus promete à descendência da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ali nasce a primeira profecia sobre Cristo. Em Isaías 53, cerca de 700 anos antes de Jesus nascer, Isaías descreve: desprezado, rejeitado, traspassado, moído pelas nossas iniquidades. Como se o profeta estivesse vendo de forma antecipada a crucificação acontecer. Então Jesus veio para morrer por muitas pessoas, é o que alguns dizem. Jesus foi um grande mestre, sim, mas ele veio principalmente para morrer. Ele mesmo declarou em Marcos 10:45 o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então a cruz não foi um acidente, a cruz foi uma missão. O que acontece na cruz? Na cruz aconteceram algumas coisas, diversas coisas ao mesmo tempo. Uma delas é que o pecado foi colocado sobre Cristo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Então Jesus carregou aqui toda a culpa. A ira de Deus também foi satisfeita. Deus é amor, mas também é justiça. O pecado precisava ser julgado. Na cruz, Jesus ele recebe o castigo que era nosso, era meu, era seu. O pecado da humanidade cai sobre Jesus ali na cruz. Outra coisa que acontece na cruz, a dívida, ela foi totalmente paga. Quando Jesus diz em João 19:30, está consumado, a expressão significa que toda a dívida, todo o pecado foi totalmente quitado, liquidado, a dívida foi totalmente paga. Nada mais precisava ser acrescentado. Na cruz, Satanás foi derrotado. Em Colossenses 2, versículo 14 e 15, na cruz Cristo venceu o pecado, a morte e também Satanás. A cruz parecia a derrota a princípio, mas era a maior vitória da história. Agora, por que muitos rejeitam a cruz? Rejeitaram e ainda hoje rejeitam a cruz. Paulo responde isso em 1 Coríntios capítulo 1. Para uns é loucura, para outros é escândalo, porque
Porque a cruz, ela destrói o ego humano, destrói o orgulho humano, a vaidade humana é deixada de lado na cruz. Ela declara: você não consegue salvar a si mesmo. O homem gosta de acreditar que pode merecer o céu, que aquilo que ele pratica é atributo para ele ir para o céu. Quantas vezes você prega para alguém, fala de Jesus para alguém, e essa pessoa vira para você e diz: mas eu já faço bem, mas eu já ajudo os pobres, mas eu já faço caridade, achando que as obras em si são características suficientes para levá-lo ao céu, desprezando a cruz quando falam isso. Não é? Todos dependem da graça. A cruz mostra para a humanidade que ninguém merece coisa alguma. O preço da cruz revela também o valor da alma. Se a salvação pudesse ser comprada, Deus teria enviado dinheiro. Se pudesse ser conquistada por obras, Deus teria enviado a religião. Eu costumo dizer que a religião é o homem na terra procurando Deus, ou procurando um Deus a quem adorar. Por isso existem muitas religiões. Só que o Evangelho é diferente. O Evangelho é Cristo na terra, é Deus na terra, procurando o homem que o adore. Se pudesse ser comprada, Deus teria, claro, enviado dinheiro. Se a salvação pudesse ser adquirida através de riquezas, Deus teria prosperado todo mundo, enriquecido todo mundo, e todos comprariam a sua salvação. Só que Deus envia seu Filho, e isso aqui mostra, dá uma ideia do valor da alma. Agora, existe cruz sem arrependimento? Olha, muitos pregam: venha como está. A gente ouve isso. Só que a mensagem da cruz ela é diferente. Enquanto a religião diz: venha como está, permaneça como quiser, Jesus na cruz ele diz o seguinte: arrependei-vos, se arrependam, busquem o arrependimento. A cruz chama o pecador para morrer para o pecado. A cruz também é para discípulos. Em Lucas 9:23, Jesus diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga. Tomar a cruz não significa sofrer qualquer problema da vida, mas significa morrer para si, abandonar o pecado, obedecer a Cristo e viver para Deus. A maior demonstração do amor de Deus. Muitas pessoas perguntam: como sei que Deus me ama? Como é que eu vou saber que esse Deus que tanto prega, que tanto fala, ele me ama? Olhe para a cruz. Foque na cruz. Enxergue a cruz. Em Romanos, capítulo 5, versículo 8, Paulo escreve à igreja em Roma e diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Na cruz, Deus não apenas falou, ele também demonstrou através de um ato de amor. A cruz exigiu uma resposta. Ninguém permanece neutro diante dela. Ou você rejeita, ou você aceita. Ou você serve, ou você não serve. Ou você crê, ou você não crê. O ladrão à esquerda zombou. O ladrão à direita creu. A cruz continua fazendo essa maravilhosa obra na vida daqueles que creem, na vida daqueles que confiam na mensagem, dando o direito à salvação. Então a cruz não era apenas um símbolo religioso, ela é o centro da história da redenção humana. Foi na cruz que o pecado foi vencido, a justiça de Deus foi satisfeita, a graça, o favor imerecido foi oferecida, a esperança nasceu para todos que creem. Como Paulo declarou em Gálatas capítulo 6, versículo 14, mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz não foi o fim, foi o começo da nossa esperança. Enquanto para os soldados romanos, para os mestres religiosos da época, a cruz seria o fim para Cristo, nós entendemos que ali, naquele momento, estava o início, o começo da nossa esperança. Então, quem rejeita a cruz, rejeita a única ponte entre o pecador e Deus, o único elo, o único meio de ligar o homem
a Deus, mas quem abraça a cruz de Cristo encontra perdão, vida eterna e um novo caminho em Cristo Jesus. Creia na mensagem da cruz, creia no Evangelho, creia que somente Cristo pode nos dar o direito à vida eterna com Deus. Deus nos abençoe, que você possa compartilhar essa mensagem com mais alguém que precisa ser abençoado pela palavra de Deus.